trazer uma palavra simples, mas de aplicação pessoal para as nossas vidas. Eu gosto sempre de acompanhar o andamento da igreja e principalmente estar atento aos movimentos que o povo de Deus tem feito ultimamente. E para isso nós escolhemos um versículo, um salmo que é muito conhecido. Eu acho que é uma das passagens mais lidas da Bíblia. É o Salmo 23. Só que eu quero ler o versículo 4. Salmo 23, versículo 4 somente. Aparentemente não vemos nada de interessante dentro deste versículo, mas Deus me fez enxergar algumas coisas que estão compatíveis com a realidade da igreja que estamos vivendo hoje. O conceito principalmente de alguns jovens, né? Diz aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu queria fazer algumas considerações dentro deste versículo. Ele começa este salmo, vamos esticar um pouquinho mais. Ele começa este salmo, todo mundo sabe, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, neste salmo, nós temos promessas de segurança, promessas de que Deus está sempre conosco, no caso, o Senhor Jesus, promessa de bênçãos. Temos aqui promessa de segurança, porque Ele me faz deitar em verdes pastos, refrigera a minha alma, promessa de consolo, de alívio, né? Quantas vezes nós vemos o salmista falando que estava aflito, mas o Senhor me consolou, né? O Senhor repreendeu a angústia. E do versículo 1 ao versículo 3, ele usa sempre o verbo no presente, né? O Senhor é o meu pastor. Ele fala, refrigera a minha alma. Mas aqui no versículo 4, ele usa o condicional. E usa da forma correta, porque nós usamos o condicional sempre de forma errada. Ele diz assim, ainda que eu andasse, aqui é o conjuntivo, né? O indicativo seria andava. Agora, andasse é condicional. Não temeria. E nós muitas das vezes usamos errado. Por exemplo, Ivanor, se eu fosse você, ó, o mesmo tempo de andasse, eu fazia assim. Errado. Se eu fosse você, eu faria. Então ele diz que andaria, ele não temeria se andasse, mas ele não anda. Ele não andou pelo vale da sombra da morte, no sentido em que nós vamos explicar aqui. Primeira coisa que me chamou a atenção também, andasse por onde? Pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, eu não estaria andando no vale da morte, não, era no vale da sombra da morte, como se a morte estivesse no alto, transmitindo a sua sombra, como esta luz. Se apagarmos todas, deixarmos só uma, nós vamos ver que ela tem uma área de ação, né? Sim, aqui, então, um espaço delimitado. E aqui ele fala, no vale da sombra, quer dizer, no local onde a sombra da morte está presente. O que significa isso? No local onde eu estarei correndo risco de vida. E aqui ele está falando da vida física. Ele não vai temer mal, não vai temer qualquer coisa que possa acontecer. É uma situação de perigo. Então, o vale da sombra da morte, ele não andaria. Mas nós sabemos, pela própria palavra de Deus, que sombra também significa trevas, né? Trevas significa, tem sentido também de pecado na Bíblia. E aqui ele
não andava. Se eu andasse, não temeria. Então vemos aqui uma situação, no caso de perigo, que é o vale da sombra da morte, e vemos também uma reação. Se ele andasse, ele não temeria. Como é que nós reagimos diante de perigos, diante de situações críticas, ou até mesmo de risco de vida? Muitas das vezes nos assustamos, a primeira coisa que vem é o medo. Mas a reação dele aqui foi não temer. Por quê? O versículo completa. Porque tu estás comigo. E aí, aqui, a gente observa uma outra coisa. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara fala de quê? De autoridade, de poderio, de correção, de ensino, de domínio. E o cajado fala de proteção, né? Por exemplo, a vara pode significar o guia, a orientação. Anda assim, passa por ali, faz aqui. E o cajado servia para quê? Ele tinha uma ponta, o cabo curvado, que se a ovelha saísse, né, ou caísse em algum lugar e pescava a ovelha e trazia. Então isso nos fala de quê? De correção, de orientação e de nos informar acerca do perigo. Então, este salmo, eu pude enxergar todas estas coisas. Porém, no meio de tudo isso, existe uma condição que eu vejo determinada aqui. Porque tu estás comigo. Muitas pessoas, principalmente jovens, e na nossa época, tem muita coisa para atrair o jovem para o mundo, até irmãos mesmo, tem pessoas maduras, tanta coisa pode nos atrair para o mundo. Não, eu vou porque Deus está comigo. Eu mesmo, na minha juventude, gostava muito de gafieira, de baile, discoteca, e ia até para os âmbitos de prostituição. E eu saía de casa e fazia uma oração que na minha vida se tornou uma reza. Jesus me cobre com teu sangue, né? Guia os meus passos e guarda-me por onde eu andar. Ia para as corridas. Mas Deus está comigo. Até que um dia, eu me preparando para sair, um sábado passando na minha camisa toda bonitinha, né? Para sair para o baile, o meu irmão que já tinha se convertido virou para mim e falou assim: ó, cuidado com essas gafieiras, estava muito na moda, gafieira, depois ia na discoteca. E ele disse assim: cuidado por esses lugares que você está indo. Eu falei: Deus me guarda, Deus está comigo. Ele virou para mim, falou um versículo que está em 1 Timóteo, eu anotei aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Alguém pode ler? E esta palavra fez assim, ficou no meu coração, eu pude entender o meu erro, de interpretar mal que Deus está comigo, e muitos interpretam aquele condicional errado. Ainda que eu andasse, eu não temeria. Mas o salmista não falou que ele andou ou que ele vivia no vale da sombra da morte. E quantas das vezes eu estive em vale da sombra da morte, numa discoteca, num baile, num clube, você está correndo esse perigo. Né? Teve um amigo meu que ficou paralítico na porta de um clube. Saiu uma briga, com uns tiros lá, e do outro lado da rua não tinha ponto de nada, tomou um tiro na espinha aqui, ó. Cadeira de roda para ele. É, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que me profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, quando eu falei para o meu irmão, que nada, Deus me guarda. Ele virou para mim e falou com as palavras dele. A Bíblia diz que aquele que profere, aquele que invoca, aquele que clama o nome do Senhor, que aparte-se do pecado. Iniquidade é pecado, viu?
Aí eu pude entender. E hoje, o que nós vemos hoje? Tantos jovens, conheço pessoas que nós fomos criados juntos na igreja, louvávamos a Deus, tocávamos os nossos instrumentos juntos, e me entristece de ver as pessoas usando o talento que Deus deu. Eu não estou criticando a pessoa, eu só interpreto que para mim isso não tem valor, né? Eu não vou usar um dom que Deus me deu para louvar ele na casa dele, para louvar o inimigo lá fora. Estão tocando carnaval, estão tocando baile. Ah, mas é a minha profissão, eu preciso trabalhar. E muitos se firmam naquilo ali. Não, eu estou lá, mas Deus me guarda, Deus sabe que eu estou trabalhando, Deus sabe que eu preciso trabalhar. Só que ali não diz que ele andava pelo vale da sombra da morte. Se andasse, ele não temeria. E muitos estão confundindo isso, né? Aí vão para esses lugares com desculpa que é a minha profissão. Gente, eu vivi de música muitos anos no Brasil. Houve uma época que eu estava desempregado, cheguei a dar aulas em academias de música, depois não pude continuar mais lá. Então o que eu fiz? Comecei a dar aula de casa em casa. Teve ocasião de eu ganhar quase 5 salários mínimos dando aula. Então, e numa das ocasiões em que eu estava numa dificuldade financeira muito grande, um colega meu que tocava no Grupo do Mundo, rapaz, lá no Clube Avenida, eles montaram lá um lanche lá, você podia ir para lá fazer um piano bacana, rende com uma grana legal. Eu falei, não, eu não vou. Rapaz, não tem nada a ver não, você é crente, mas é seu trabalho. Eu falei, eu não vou, não fui. E Deus me honrou. Deus me honrou tanto que apareceu tantos alunos, pessoas que eu nem pensava que havia interesse em estudar música. Mandava recado, vem aqui que eu quero conversar contigo. Não, eu estou sabendo que você está dando aula. Então não precisa a pessoa se colocar no vale da sombra da morte com desculpa de que vai estar defendendo a sua vida e a sua profissão e o seu salário. Isso é problema de quem faz. Mas eu aconselho aos irmãos, alguém que tiver algum dom, algum talento que você ganhou, principalmente depois que você se converteu, Jesus te deu, usa para louvar o nome do Senhor. E Deus vai honrar a sua fé. Mas aqui está falando o salmista falou sobre morte física, mas existem 3 tipos de morte, gente. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Se nós passarmos pela morte física, morto espiritualmente, não vamos herdar a vida eterna, vamos para a morte eterna. Paulo fala aqui, olha, não, Paulo não. Vamos ler 1 João 5. 1 João, eu marquei o versículo, mas não está capítulo 1 ou 2, capítulo 1, 1 João. Isso, 1 João capítulo 1, versículos 2 ao 5 ao 7. Diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como é que eu posso servir a Deus, desfrutar da presença de Jesus, não temer porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, se eu já estou desobedecendo a vara e o cajado? Ele usa a vara para me exortar, para me repreender, para me corrigir. A vara nós podemos identificar como ilustrar como uma erva, aquela baguetinha dele. Se ele parar, ninguém toca. Todo mundo toca. Então, Jesus, através da vara, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos exorta.
E o cajado, sim, não é para bater. O cajado, muitas das vezes, é para te resgatar, para te pôr novamente no caminho e na estrada. Como é que eu posso desfrutar disso se eu estou buscando a presença de Deus em lugares errados? Ah, mas para que Deus nos guarde, é preciso que nós estejamos na luz, porque Deus não há trevas. A Bíblia diz que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E se você se constitui um inimigo de Deus, como é que ele vai estar contigo? É muito sério isso, e muito, assim, profundo. Jesus fala aqui em Mateus 28, o versículo 20, só a parte B. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem está contigo todos os dias, ele vai estar contigo por onde quer que você for, por onde quer que você andar. E eu te pergunto, andaríamos em um local em que Jesus não desejaria estar? Se acontecer casualmente, como o salmista disse, ainda que eu andasse, quer dizer, é possível que ele, sem saber, ou acidentalmente, ande no vale da sombra da morte, uma condição de perigo, num vale onde a morte está rondando, né? Deus vai proteger ele, mas se ele entrar lá, ele já vai estar fazendo o quê? Vai estar tentando a Deus. E o maior problema, a maior dificuldade dos jovens estarem nas igrejas hoje é esta. Eles começam a descobrir a vida, descobrir o mundo, descobrir os prazeres. Na escola tem aqueles coleguinha mandadinho, espertinho, e ele quer acompanhar aquilo ali. E muitos têm até consciência de que não está certo, mas em nome da subsistência ou em nome das desculpas, né? Não, eu preciso. Outros abrem um comércio. Ah, eu vou vender sorvete. Ah, tá frio, ninguém compra. Então eu vou vender chocolate quente, ninguém compra. Aí ele vai e vem um rapaz, coloca ali uns torresminhos, uma pinguinha. A pessoa vai e monta. Em nome da subsistência, é a minha profissão. Gente, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse nada inclui também a luta, a dificuldade, a prova. Não é porque ele é o seu pastor e nada vai te faltar, que vai ter dia que você vai abrir a porta do armário e vai ver ele sempre cheio. Não, um dia seu armário vai estar vazio, mas a providência virá. O que nós precisamos ter é determinação e integridade perante Jesus e saber em quem nós estamos criando e que Ele é realmente o nosso ajudador, o nosso socorro, o nosso refúgio, o nosso provedor, a nossa fortaleza, e não precisamos negociar com as trevas em nome de que Jesus está conosco. Tomem cuidado com isso. Em qualquer área da sua vida, às vezes no seu trabalho, você trabalha num lugar claro, iluminado, mas as trevas estão ali. Quantas das vezes no trabalho nós somos induzidos até pelo próprio chefe a mentir, a enganar, a fazer falsidade? Conheci uma pessoa que era contador no Brasil e ele fazia o acerto de conta, né, a liquidação de funcionários de várias firmas. E numa determinada firma, uma pessoa tinha trabalhado tantos anos, digamos que a liquidação dele desse 10 mil. O patrão dele, não, dá uma enxugada nisso aí e paga ele 5. Mas é meu trabalho, é meu patrão, está me mandando fazer. Deus entende isso. Deus não compactua com coisas erradas. Deus não
compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não tem por inocente o culpado. Né? Então, aí, o que esse rapaz fez? Pediu conta do serviço, abriu um escritório para ele e foi trabalhar por conta própria. Sofreu até atingir os clientes que ele precisava ter, mas ele ficou íntegro perante Deus, porque ele mesmo me confessou: rapaz, isso acontece lá e a minha consciência está doendo, e era presbítero de uma igreja. Então nós precisamos acompanhar os movimentos, principalmente de Jesus na nossa vida. E como que a igreja está indo, como que é o comportamento das pessoas, e vigiar para que nós possamos não cair em erros como esses aí. Não, Deus está comigo, Jesus está comigo todos os dias. Eu não vou temer, porque se eu tiver que passar lá, vai. Então tá, o ano de prostituição é um lugar de trevas, mas eu trabalho lá, Deus está comigo. Não, peça a conta, Deus vai preparar um outro trabalho para você, eu tenho certeza. Não negocia a tua salvação, porque nada pode pagar o preço da sua entrada no céu. Nada pode pagar. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus aqui fala uma coisa muito importante. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem está enxergando o Salmo 23, versículo 4 ali? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem enxerga o Salmo no 23, versículo 4 dentro deste versículo? Muita gente tem a vara de Jesus como uma opressão, como uma... Tem a doutrina bíblica, né? Vamos usar assim, como uma coisa muito rígida. Uma jovem no Brasil, certa vez, só falou comigo assim: mas Deus é muito injusto. Eu falei: por quê? Se Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é amor, por que Ele manda as pessoas para o inferno? Eu falei: Deus não manda, a pessoa escolhe ir. Mas se eu acho injustiça, eu falei: não, isso não é injustiça de Deus. Ele criou o homem santo, o homem pecou. Agora Ele pôs uma condição: só vai entrar no céu quem se arrepender dos seus pecados, se converter e andar em novidade de vida. Mas isso é imposição. E ainda citou umas outras coisas relacionadas à doutrina da igreja, dizendo que era imposição o fato de ela não poder beber, não poder dançar, não poder fumar, não poder sair, não poder fazer gandara. Você pode tudo isso aí. Pode, você pode, porque Deus te deu um livre-arbítrio, você escolhe, você quer fazer, você faz. Agora tudo vai ter uma consequência. Qual o benefício que isso vai trazer para a tua vida? Aí ela mas eu não aceito, tá? Isso é muita imposição. Pessoas que recusam a correção, e Paulo fala que quem está sem correção, sem disciplina, é bastardo e não filho. Né? Ela não é crente, mas tem crente com essa mentalidade. Não vou ficar na igreja não, porque é muito jugo, e eu sou jovem, eu tenho que curtir a minha vida. Olha, Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Olha o que ele fala, que muitos não prestam atenção. Quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Você fala: não, eu vou viver a vida, eu vou ganhar a minha vida, eu sou jovem. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho,
salvará. Então não vale a pena negociar com as trevas, negociar com o pecado por um breve momento de prazer. Moisés preferiu sofrer com o povo no Egito do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado e as delícias do Egito. Isso serve de exemplo para nós. Marcos 8, 34 a 38 está dentro deste assunto aí. Marcos 8, 34 a 38. A vida tem uma parte muito grande de estudo, acaba me perdendo para abrir aqui. Cada um deve levar a sua própria cruz. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo, ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Por isso, a gente deve analisar as palavras. Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não convém, mas todas são lícitas. Olha, ele generaliza: todas, não é uma, algumas, essa, aquela, não. Todas me são lícitas, mas não convém. Mas não convém por quê? Por causa das consequências que essa escolha vai me trazer. As nossas escolhas determinam as nossas decisões. E cada uma das nossas decisões decide o nosso destino. E muitas das vezes o nosso destino pode nos trazer sérias consequências. Então, vamos vigiar e procurar filtrar as coisas. Filtrar aquilo que nós vemos, ouvimos e fazemos. E muitas das vezes a gente se apoia nisso. Não, Deus está comigo, Ele me livra de qualquer perigo, então eu vou passar ali, eu vou fazer isso, eu vou em tal lugar, ainda que disto dependa da tua sobrevivência. Deus não nega bem algum àqueles que o temem e esperam na sua misericórdia. Eu sou testemunha disso, eu sou uma prova viva de que Deus não desampara ninguém, porque o que eu já passei na minha vida e que eu sempre fiel. Então eu posso dizer: não temerei, porque tu estás comigo. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa. Parece que é Samuel, que vira para o povo e fala assim: ó, o Senhor Jeová está convosco enquanto vós estiverdes com Ele, porque se vocês o deixarem, Ele também vos deixará. Então, para que você possa dizer: Deus está comigo, você tem que realmente estar com Ele, porque se você não estiver com Ele, se você o deixar por causa dos seus próprios interesses, ou por dificuldade da vida, você tomar ritmos errados, caminhar no meio das trevas, Deus não vai estar contigo. Deus está te vendo lá, sabe que você está sofrendo, sabe que você está passando, mas Ele vai permitir. Sabe por quê? A escolha. A escolha. Então é muito sério esta questão de andar pelo vale da sombra da morte. Você não vai estar andando diretamente para a morte. Você vai estar num vale que a morte está fazendo sombra. Ó, ela está dominando ali. Qualquer coisa pode tirar a tua vida, seja física ou espiritual. Se for física,
Deus que tenha misericórdia se estiver morto espiritualmente, que não vai entrar lá. Amém? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos tomar cuidado e aconselhar aqueles jovens, ou até mesmo irmãos, anciãos, quem quer que seja, que esteja com um pé na casa de Deus e um pé lá fora. Esteja na casa de Deus santo e lá fora praticando coisas que desagradam a Deus, porque não tem comunhão as trevas com a luz. Para que nós possamos ter comunhão com Deus, é preciso andar na luz, porque Deus é luz e nele não há trevas algumas. Que Deus nos abençoe.